Olá, pessoal. Acho que está gravando. Vamos então dar aí continuidade. Nas últimas duas aulas, nós vimos como montar um gerenciamento de indicadores e colocamos os nossos indicadores que já tínhamos nesse gerenciador. Então, como eu falei, a ideia a partir daí a gente começar a colocar vários indicadores. Perguntando no grupo de alunos, né, sugestionaram aí usar o RSI. Então, na aula de hoje, nós vamos colocar o RSI como um dos indicadores possíveis para serem usados. Porém, no último teste, de backtest, né, eu vi que o trailing stop estava com problema. Então, eu já detectei o problema e vou mostrar agora para vocês como que arruma onde que eu arrumei. Então aqui, ó, funçãozinha acerta take stop. Tá? O problema estava aqui embaixo. Tá? Eu adicionei essas duas linhas aqui. Porque aqui ele estava verificando se o take atual era diferente do take novo e se o preço atual era diferente do novo stop. O preço do stop atual era diferente do novo stop. Se fosse, ele já fazia a modificação. Então isso permitia que o trailing fosse tanto para frente como para trás. Então para ele, o trailing stop seria o nosso stop loss. Só ir para frente e não voltar, então eu acrescentei essa condição aqui, if, se o tipo da posição for de compra, position type buy, né? E, então, se for compra, o preço tem que subir. Se o novo stop tem que ser maior do que o stop atual. Ou o stop atual for zero. E se o stop atual for zero, é porque a pessoa deixou para não usar take stop, não tem stop nenhum, então ele é zero. Tá? Ou isso, ou o tipo é venda, né? E o novo stop está abaixo do preço do stop atual. Então ele vai ser venda, ele vai descer e não vai subir, só vai descer. Ou o preço atual igual a zero. Fazendo isso, já fiz o teste, já funcionou. Isso aqui vai no código aqui da aula, tá ok? Era só essa alteração, já arrumou lá o bug. Vamos então a uma outra coisa também que eu acrescentei, que eu acho bastante interessante, eu gosto de colocar aqui nos meus robôs. Vou aqui na função onInit, que vocês se lembram, é aquela que é iniciada, né? Então você arrasta o robô no gráfico, ele vai executar isso aqui primeiro. Então, aqui no final, coloquei, também está indo nos fontes, né, que eu vou deixar da aula. Eu coloquei esse conjunto de chamadas na função chart_set_integer. Então, eu estou setando, tá, uma propriedade do gráfico, do meu gráfico. Set_integer quer dizer eu estou jogando um valor numérico para uma propriedade. Então, aqui esse zero representa que é no gráfico onde está o robô, né? Qual que é a propriedade que eu quero alterar. Aqui eu coloquei o comentário. Então, eu jogando falso para show grid, especialmente quando a gente está fazendo backtest, né, que ele monta um grid na tela, eu acho que lá, eu particularmente não gosto. Se vocês gostarem, só por true aqui. Então eu desliguei aquele grid, eu acho que atrapalha a gente ver os gráficos. Coloco como true para mostrar os níveis de negociação. Se você deixar falso aqui, ele entra, mas ele não toca no gráfico, né? O take, o stop, a posição comprada, ele não mostra nada disso. Deixei em true também para mostrar tanto a linha de ASCII como
o nível ASCII como o nível BID, tá? Que você compra no ASCII e vende no BID. Porque muitas vezes algumas corretoras têm um spread tão alto que você não entende por que não fecha. Quando você coloca essas duas linhas, você vai entender. É justamente o spread, a diferença entre compra e venda, né? Que é aí que a corretora ganha dinheiro. Também estou modificando o gráfico. Quem não quiser, é só tirar essa parte, tá? Quem trabalhar com cor otimizado, alguma coisa, tira essa parte do código. Então, eu estou colocando como cor verde escura, quando é um candle de alta, cor vermelha quando é um candle de baixo. Novamente, velas de alta, né? Verde. Velas de beer de venda, né? Vermelha. E eu coloquei uma cor aqui que é o CLR Teal. É aquele azulzinho clarinho, quando aquele candle nem subiu nem desceu, né? Ele pode ter subido, descido, mas ele fechou no mesmo preço de abertura. Então eu fiz isso daqui para toda vez que inicia, apenas uma questão estética, especialmente quando a gente está rodando backtest, né? Ele joga aqueles grids lá, não mostra os níveis de compra e de venda. Eu acho que, especialmente no backtest, a gente enxerga bem melhor o que está acontecendo. Tá? Então, acrescentei isso daqui no nosso código. E vamos lá ao nosso RSI. Então, nós vamos adicionar o RSI naquele nosso gerenciamento. Como que nós fazemos isso? A primeira coisa, né, eu tenho que criar as variáveis para usar RSI. Da mesma forma que eu criei variáveis para o Parabolic SAR, para o trading, para o cruzamento de média, eu tenho que criar variáveis para o RSI. O primeiro, do tipo inteiro, né, é o que a gente chama de ponteiro, é o handle RSI. Ou seja, é um ponteiro, é um endereço onde via programação eu vou acessar aquele indicador RSI que eu estou adicionando no gráfico. E do tipo doble, né, porque esse tem casas decimais, o RSI values, ele é do tipo array, ou seja, ele é um conjunto de valores, né, onde eu vou pegar os valores do RSI para poder comparar. Só acrescentei isso daqui. Tá? Aqui nos parâmetros, onde nós colocamos o input, eu coloquei aqui um outro novo, que é os parâmetros, para a gente controlar o RSI. Quais são esses parâmetros? Eu coloquei como padrão 14, que é o período, geralmente é o período padrão, mas você modifica aqui, coloca o padrão que você quiser. Né? Qual que é o time frame? Você pode utilizar aquele que você quiser. Né? Então aqui, ó, current, ele vai pegar o gráfico. Então se você colocar ali 1 hora, ele vai pegar 1 hora. Colocar 5 minutos, ele vai pegar 5 minutos. Ele vai pegar aquele RSI que você está no gráfico. Tá? Mas se você quiser, não, aqui eu quero forçar, eu quero estar no gráfico de 15 minutos, mas eu quero que o RSI ele use em 1 hora, em 2 horas. Aí é de cada um. Né? Eu vou colocar, tinha deixado H1, vou colocar current, tá? Que é mas aqui, como eu falei, cada um põe o seu. A barra, que é para comparar, ou seja, sempre a barra anterior, embora o seguinte, do RSI, talvez, se você usar períodos curtos, é muito interessante usar a barra 1, que é a anterior. Agora, quando você começa a usar períodos longos, a partir de H1, às vezes até do M30, eu acho que é interessante talvez usar a barra 0. Tá? Que seria, o que é a barra 0? A barra 0 é a barra atual, tá aqui. Está explicando. Ou seja, para o RSI, para períodos longos, né,
Porque, por exemplo, às vezes você usa um período, vou extrapolar, tá? Um período D1, que seria de um dia, aquele dia está naquela condição, né? Sobrecomprado, sobrevendido. Quando fecha o dia, ele já pode não estar mais. Então aí você vai entrar num momento onde já foi. Então, assim, é algo que eu gosto, tá? Então eu deixei zero aqui para a gente testar. O padrão do RSI é você comprar se ele tiver abaixo de 30. E você vender se ele tiver acima de 70, né? Que seria o sobrevendido, onde você compra, e o sobrecomprado, onde você vende, né? Ou seja, sobrecomprado, aquelas pessoas que compraram lá embaixo mas já está na hora de vender. As pessoas que venderam muito, já está na hora de comprar, né? Isso não é uma regra, mas geralmente dá certo. Especialmente em tempos gráficos longos, né? Eu deixei padrão 1585, mas você tem o código fonte, você muda, e ele é parâmetro também. Coloquei aqui, deixa eu só dar um espaço, RSI lógica invertida, como falso. Tá? O que é esse lógica invertida? Ele vai vender na compra e comprar na venda. Porque tem gente que gosta dessa forma. Tá? Então, já prevendo isso, já coloquei aqui no código para vocês. Então, você está num período gráfico aí de H1, né? Se está sobrevendido, você vai comprar. Mas tem gente que mexe aqui nesses períodos, que mexe aqui no time frame e já considera o seguinte: ó, tá certo, está sobrevendido, mas isso significa uma tendência de venda. Está sobrecomprado, mas isso é uma tendência de compra. Então quer trabalhar invertido. Tá? Se tiver abaixo de. Só que ele vai usar 85, né? Se tiver abaixo de 50, de 60, se tiver acima de 50, de 40, quer dizer que ele está numa tendência de comprar. Ou, se estiver abaixo de 60, ele está numa tendência de vender. Então, se você quiser trabalhar invertido, você põe true. E da mesma forma que eu falei, ó, todos os indicadores que a gente colocar, a gente vai ter essas opções. Coloquei aqui. Se o RSI ele é sinal, se ele é filtro, ou estendido. O que é isso aqui? Ah, Rogério, mas se ele tiver abaixo, é abaixo, né? Então, se você colocar ele como sinal, passou para baixo aqui, no caso do 85, ele já vai dar que é uma compra. Se ele estiver subindo, passou do 15, ele já... Estou falando o contrário, né? Ele passou para baixo dos 15, ele já vai dar compra. E às vezes você não... Às vezes, dependendo da forma que você trabalhar, você já quer que ele entre. Quando chega no 15, ele já entra. Ou quando ele está nessa zona e começa a voltar. Então, aqui nos meus testes eu vou fazer uma coisa para a gente poder trabalhar melhor. Mas esse estendido é o seguinte: para baixo de 15 ele fica dando sinal o tempo todo. Tá? Então, se ele não tiver em posição, ele vai vender. Já se eu coloco falso aqui e deixo true aqui, passou do 15 ele já dá o sinal. Então vocês vão ver que, até no meu teste aqui, eu não vou usar o RSI como sinal, mas eu vou usar ele como filtro. Tá? Eu vou usar um cruzamento de média para dizer, ó, ele está na zona de venda e começou a voltar. Ele está na zona de compra e começou a voltar. Vocês vão ver isso. O RSI eu gosto mais de como filtro, mas se vocês quiserem usar aqui como sinal, né? Chegou no 15, compra, chegou no 85, vende, independente se ele está continuando, tá? Aí é com vocês. Então, foi isso aqui que eu acrescentei nesse código, né? Além dessas novas variáveis aqui. Perfeito. Agora, criei as variáveis, criei aqui os parâmetros. Aqui na inicialização,
né? Onde eu estou aqui, ó, está usando cruzamento de média, então coloca o indicador no gráfico, coloca esse outro indicador no gráfico. Então, da mesma forma, ó, iniciando o Randall para RSI. O que ele faz aqui? Ele está pondo o RSI no gráfico. Então, se eu vou usar o RSI como sinal, ou se eu vou usar o RSI como filtro, eu estou colocando ele no gráfico com aquelas propriedades que eu coloquei, que foram colocadas no parâmetro. O símbolo é o do gráfico, né, colocou agora, o time frame, o período, e aqui eu já coloquei padrão, que é para usar o preço de fechamento do candle. Tá? Se vocês quiserem que use outro, cria um parâmetro a mais lá e põe ele aqui. Se aqui ele conseguiu colocar esse indicador no gráfico, né? Aqui eu estou plotando. Então, se você usa RSI, de repente você vai vender esse robô, e você não quer que a pessoa descubra que gráfico, indicador está usando, você não põe essa linha. Ele não vai plotar o indicador no gráfico. Aqui, array set as séries, como eu já falei, é igualzinho aos outros. Isso aqui permite que o RSI values, ele é do tipo double, né? E ele é do tipo array, ou seja, conjunto de valores. Se eu estou aqui no gráfico, vou estar mostrando isso. Se eu estou aqui no gráfico, um conjunto de valores, aqui começaria o 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você não colocar esse comando aqui, ó, array set as séries, e você for consultar o RSI values, o 0 começaria aqui, no primeiro candle que está sendo mostrado no gráfico. Isso, lógico, não tem lógica nenhuma para a gente trabalhar mesmo, porque a gente não sabe qual que vai ser o tamanho da janela, nada disso. Então, usando esse comandinho, o 0 passa a ser um último, o 1 é o penúltimo, tá? O 2 é o antepenúltimo, e assim por diante, que é o que realmente nos interessa. Tá? Por isso, nós temos que usar esse comandinho aqui. Se eu estou usando ele como sinal, eu acrescento 1 naquela nossa variável indicador de sinais efetivos, só para eu saber quantos indicadores foram carregados pelo EA. E estou dando um print aqui só para falar, o RSI foi carregado. Tá? O resto continua exatamente igual. Aqui está aquele código que eu falei, que mexe no gráfico. E agora, tá? A outra modificação no código é aqui, ó. Para RSI, da mesma forma que fiz os outros. Então, se o RSI está sendo usado como sinal, ou se ele estiver sendo usado como filtro, primeira coisa, eu vou lá no indicador, Randall RSI, que foi inicializado, né? Vou pegar o primeiro buffer dele, que é o primeiro valor que ele disponibiliza, vou pegar da posição 0, que como está invertido é o último candle, e vou pegar os três últimos candles. Tá? Estou jogando nesse array, nesse conjunto de valores. Tá? Então aqui, ó, para explicar melhor, esse bloco aqui é se for lógica invertida. Esse bloco aqui é se for a lógica normal. E se vocês olharem, eu simplesmente troquei aqui os sinais. Tá? Então, eu vou explicar esse aqui que é o normal e o outro é o invertido. Eu já explico também. Então, se for o normal, se o valor do RSI do indicador estiver mostrando, se ele estiver abaixo daqueles 15 que eu coloquei como default, você vai colocar o que você quiser, então ele entrou na zona de compra, né? Ou seja, se o RSI sinal estendido, ou se a barra anterior a que eu estou comparando aqui, se ele era contrário, ou seja, na barra anterior ele podia estar 16, 17, 20, nessa barra agora ele está 14. Nessa barra agora é que ele entrou na zona. Tá? Então ele daria um sinal quando ele entra na zona. Ou seja, ele entrou na zona de compra. Se não tiver o sinal estendido, ele já vai dar o sinal de compra. Se eu tiver com o sinal estendido, enquanto ele estiver abaixo dessa zona, ele está gerando sinal. Tá?
Então aí ou eu combino ele com outro sinal, ou eu combino ele, ou eu ponho ele como um filtro de um sinal. Dessas duas formas vão funcionar. Tá? Se for filtro, também, ele já está aqui, filtro de compra. Ou o contrário, né? Se o RSI estiver acima do RSI de venda, se ele tiver tá lá 80, 90, ele está sobrevendido, ele está sobrecomprado, então tem que vender. Então, se a barra anterior não estava na zona, esse comando aqui, ou se sinal estendido, eu gero sinal de venda. Se eu estiver usando filtro, eu ligo o sinal de filtro de venda. Ok? E se for lógica invertida, é o contrário, né? Se ele estiver abaixo do valor que colocar, desculpa aqui, eu inverti. Se ele estiver acima do sinal, ele vai comprar, e se estiver abaixo, ele vai vender, se for sinal invertido. Então, veja bem que dessa forma foi um pouco complexo a gente criar esse gerenciamento, mas uma vez criado o gerenciamento, agora para a gente colocar os novos indicadores está facílimo. Esse aqui é o primeiro, né? No início ali, eu só corrigi um bug ali no trailer, stop, né? E acrescentei aquele negócio de tirar a grade, colocar a cor, mas tirando isso, o que eu tenho que fazer? Apenas essa lógica do sinal, do indicador, né? Inicializar o indicador que eu fiz aqui e declarar as variáveis. Agora, e não mexo em mais nada. Olha como facilitou a vida de vocês, né? Porque todo o resto, se entra, se sai, se tem que fazer aumento, se não tem, ficou muito mais simples, né? Então agora eu vou salvar, vou compilar, não deu erro. Vamos para o teste agora. Então, o teste que eu gostaria de fazer é assim, ele é basicamente o RSI, tá? Só que eu vou combinar ele junto com o cruzamento de média. Então, eu coloquei aqui, ó, média, média longa 1, média longa 3, média curta 1, eu vou pôr uma média simples, tá? Vocês vão entender. Eu vou dizer que o cruzamento é o sinal, tá? Parabolic SAR não vou usar, trading não vou usar, e vou usar o RSI. Vou usar um RSI, os últimos, ao invés de 14, vou usar 10. No gráfico de 1 hora, aqui eu deixei 1 hora também, para eu poder ver o indicador, né? A barra atual, ao invés de ser a anterior, eu vou usar a atual. Só que aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou comprar se estiver abaixo de 20, eu vou vender se estiver acima de 80. Essas duas vão ser as zonas de compra e zona de venda. E vou usar ele, lógica invertida não, vou usar ele como sinal não, vou usar ele como filtro. Então, ele entrou na zona, aí ele está liberado, ele entrou na zona de compra, ele está liberado para comprar. Entrou na zona de venda, ele está liberado para vender. Mas quem vai dizer se é para comprar ou para vender é o cruzamento de média, e aqui bem curto. Então, por quê? Eu quero que ele, ao entrar, vamos supor que aqui é a zona de compra e aqui é a zona de venda. Vocês estão vendo meu mouse, né? Então, entrou aqui nessa zona, quando entrou não é para comprar. Eu quero que ele vai descer, a hora que ele começar a voltar, aí sim ele vai comprar. E entrou na zona de venda, não é para vender assim que entra. Mas quando começou a vender aqui dentro. Então, por isso que eu estou usando RSI como filtro. Mas aqui as combinações são enormes, né? Aí é com vocês.
Vou deixar habilitado o meu treino, que é para testar aquele que eu fiz, né? Então, verdadeiro. 150 pontos, liga e põe uma distância de 75 pontos. Vamos ver agora como ficou. Ó, notem que aqueles comandos que eu dei para tirar a grade, lembra que sempre que eu entrava aqui no teste de visualização ele tinha a grade? Ele já não tem a grade. Candles de compra está em verde, candles de baixa estão em vermelho. Então já deu certo aquele comando. E aqui está o RSI, né? Então, ó, entrou nessa zona, então aqui ele já estaria pronto para vender. A ideia é, começou a cair, aí vende. Da mesma forma aqui, ó. Tá aqui, começou a subir, compra. Vamos ver como que fica. Então eu estou na zona de compra, ó, mas ele ainda não comprou. A hora que a média móvel, que não deu tempo, né? Eu vou diminuir a minha zona aqui, tá? Porque com certeza quando ele começou a subir, então eu diminuir a minha zona aqui. Vou colocar o padrão 30-70. Né? E o cruzamento de média aqui, eu vou mandar usar a barra atual também, não a barra anterior. Vamos ver. Vamos aguardar, ele vai descer, né? Ó, pronto, estou na venda de compra. Agora, quando começar a subir, olha lá, começou a subir, ele compra. Fez a compra. Vamos ver se o trading stops funciona. Olha lá, tá arrastando e fechando bonitinho. Agora não tem mais aquele erro, não. Se bem que para compra ele estava funcionando, né? Era para venda que ele tá. Vamos esperar mais um pouco. Então agora ele subiu, olha lá. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ele subiu, ele entrou na zona de venda. Quando começou a descer, como eu estou usando aqui o candle atual, é aquele negócio, né? Dá sinal falso. Então deu um sinal falso aqui, que ele voltou a subir, tá? Então ele deu a entrada aqui de venda, botou ali no preço médio, vamos ver se ele faz o preço, só ver se o trade está certinho. Olha lá, bonitinho. Agora está funcionando. Ok? Bom, essa aula foi mais rápida, mas agora vocês têm um robô muito bacana para trabalhar agora com esse RSI, né? Coloquem lá sugestões, que nesse robô aqui eu quero colocar pelo menos uns 15 sinais. Nós já temos aqui cruzamento de média, nós já temos o parabolizar, o trading, agora o RSI, então nós estamos com 4 sinais. Então tem pelo menos uns 11 aí para colocar. No próximo eu quero colocar aqui o bandas de Bollinger, que eu gosto muito de bandas de Bollinger, né? E coloquem as sugestões de qual indicador que vocês querem usar. Um abraço e até a próxima.